Olá, pessoal. Bom dia. Que todos estejam bem nesse momento. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais um encontro do nosso curso IES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Hoje é a nossa aula 20 e o tema do nosso encontro é sobre o Sri Aurobindo Ashram de Delhi Branch. Então, recadinhos práticos, manter os microfones fechados e, ao final da aula, esclareceremos as dúvidas, caso alguém tenha. Boa aula a todos. Passo minha palavra. Bom dia. Namastê. Hoje nos encontramos para mais uma aula do curso IES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Estamos chegando ao final do curso. Vamos ter mais algumas aulas e mais uma interação com o mestre Ramesh, antes de encerrar o curso. Hoje a aula é sobre o Sri Aurobindo Ashram, Delhi. Vamos fazer Hoje vai ser um pouco diferente a aula, tá bom? Porque vamos ver vários vídeos breves, tá bom? Então vamos iniciar com aqui, vou compartilhar um vídeo, depois a gente segue. Mas antes de esquecer, sempre os agradecimentos. Primeiro, agradecer Sri Aurobindo e a mãe, agradecer o mestre Ramesh por facilitar os ensinamentos de forma tão clara, tão verdadeira, tão generosa, pela confiança na gente para dar esse curso e todas as atividades que vão acontecer daqui para frente. Agradecer o pessoal da escola, Raquel, Luciana, da Escola Nada Brahman. Agradecer Prema, da Coessencial no Brasil. Agradecer Lucas, de Robertis, no apoio na comunicação, no design e muito mais. E agradecer a todos vocês pela presença. Sempre também lembrando que sempre que for possível, é muito melhor ter o vídeo ligado, né, a câmera ligada, para não ficar falando para quadrinhos pretos com imagens, nomes e outras coisas. Se for para isso, a gente só coloca o vídeo e vocês assistem depois. O valor da aula ao vivo é a interação, né? Então vamos lá ver o vídeo.
Bom, estávamos assistindo um vídeo de uma sede, vamos dizer, uma extensão do Sri Aurobindo Ashram, Delhi, mas não em Delhi, senão em outra parte da Índia, mas no centro-oeste, chamada Odisha. Então, hoje minha voz não está muito bem, então vou fazer meu melhor esforço. A canção, vamos falar agora da canção. A canção fala da unidade na diversidade, que é a visão do yoga integral, a visão do Sri Aurobindo e a mãe, a unidade na diversidade. Então, e fala, obviamente, de que, essencialmente, todos somos somos diferentes expressões de uma mesma unidade, e fala da força da unidade. Toda pessoa que tenha vivenciado um pouquinho disso que a gente chama unidade, conhece a força que isso tem. E, de fato, é a maior força que existe no mundo. Por isso, às vezes, eu penso pessoalmente, né? Quando no caminho espiritual as pessoas procuram, né? Mais poder, mais energias, e isso, aquilo. Bom, e essa mesma procura faz que a gente não consiga ver ou acessar a verdadeira força, o poder, o maior poder que existe na existência, que é a força do divino, a força da unidade. E é graças a essa força da unidade que a gente, vamos dizer, de se conectar com essa força, que a gente vai se preparando para enfrentar de uma forma sábia, harmoniosa, inteligente, até amorosa, né, carinhosa, os desafios da vida. Os desafios não só externos, também os desafios internos. Então, alinhado com essa força da unidade, nenhum obstáculo, nenhum desafio na vida é tão grande. Nenhum desafio é impossível. Bom, essa canção é cantar as canções e mais são parte normal das atividades na escola, nessa escola que tem essa sede do Ashram, em Odisha. E, bom, a gente aí vê as crianças participando dessa atividade. Já falamos quem participou da aula de educação integral, bom, já pode associar muito bem, né, o que tem a ver, né, as canções, a música, etc., na educação vital, na educação das emoções. E em relação à união, né, à unidade, a gente sabe que o amor, aquele amor incondicional, é uma expressão dessa unidade. Por isso, no Yoga Integral, um dos maiores primeiros objetivos, não é fazer tal ou qual postura, ou conseguir meditar por tantas horas, ou despertar tal ou qual energia, senão que nossa vida esteja maiormente guiada, nossa vida quer dizer nossas ações físicas, verbais e mentais, que estejam maiormente guiadas por esse amor, que é uma expressão do ser psíquico, e não pelo ego. Isso já é um desafio grande para o ser humano comum, que pode levar, no mínimo, toda a vida.
Toda a vida. Em relação a essa força da unidade, o Sri Aurobindo tem uma frase, aliás, extraída do seu grande poema, né, chamado Savitri, de 20.000 ou mais versos. Tem uma frase que é: sentir amor e unidade é viver. Sentir amor e unidade é viver. Bom, hoje a aula é sobre Sri Aurobindo Ashram, né? Sri Aurobindo Ashram é um ashram, mas não é um ashram e nunca foi. Então, o mestre Ramesh, ele conta uma história, né? E gosta muito de usar histórias. Uma vez, né, um grupo de crianças de uma escola, né, veio para o ashram, fazer uma visita no ashram, né? Aí o mestre perguntou: bom, antes, né, qual era a imagem do ashram? Porque as crianças não conheciam o Sri Aurobindo Ashram dele. Então, o mestre Ramesh perguntou: qual era a imagem que vocês tinham antes de vir para o ashram? Aí, bom, as crianças responderam e falaram o quê? Que o ashram ia estar na floresta, que o ashram que eles iam encontrar pessoas velhas, que eles que iam encontrar aquelas casinhas, sabe, individuais para viver, né, de forma bastante simples, que iam encontrar bom, um modo de vida assim muito simples, sem muitos gastos, né, etc. Mas acharam outra coisa, viram outra coisa, né? Então, por que o mestre coloca essa história? Porque essa é a imagem comum que a maioria das pessoas tem de um ashram. De fato, a gente falou sobre isso nas primeiras aulas, né? Sobre a mãe, sobre Sri Aurobindo. Né? Quando as pessoas chegavam para o ashram, achavam, bom, que tipo de ashram é esse? Né? Que não tem pessoas vestidas de laranja ou de vermelho, ou que não estão recitando mantras o tempo todo, que não tem rituais, né, daqueles tradicionais. Bom, então está cheio de pessoas jovens e com muita atividade, né, bastante parecida a vida fora do ashram, né, em termos de atividade. Todos os trabalhos estão ali mais ou menos representados, mas a diferença é que tem, né, o ashram, como é o ashram de Sri Aurobindo, não é um lugar, como muitas vezes é imaginado, né, um lugar de retiro para pessoas velhas, né? Um lugar onde as pessoas velhas podem ir e ficar em paz e ter uma vida simples e assim econômica, não com muitos gastos, né? E viver seus últimos tempos de vida. Não, o ashram, o Sri Aurobindo Ashram, o que essas crianças na história, né, perceberam foi um lugar que estava muito conectado com a vida fora do ashram, né? Tinha muita gente jovem dentro, muitas atividades, tinha assim, não tinha aquelas casinhas simples, como que chamam? E essas casinhas simples que se usam, talvez são individuais. Cabana, pode ser ou não? Cabana, pode ser? Bom,
Bom, vamos imaginar, cabana, não, tinha assim, construções apropriadas, né, para até de vários andares, né, com espécie de apartamentos, né, onde cada um vive com um certo com assim uma certa comodidade moderada. Bom, tudo isso eles encontraram no Ashram, né? Encontraram representadas todas as atividades, pessoas trabalhando em diferentes áreas, a gente vai ver hoje. Bom, então, mas a diferença é que, assim como eles entraram no Ashram, sentiram, como acontece com todo mundo, uma grande atmosfera espiritual. E a primeira característica da atmosfera espiritual é sentir instantaneamente um sentimento de paz. Quando a gente está perto de uma pessoa assim evoluída, de uma pessoa que a gente pode chamar bastante evoluída, a primeira coisa que a gente sente é paz. Então, a atmosfera, como que é? Atmosfera ou atmosfera? Atmosfera, né? Um contexto, um ambiente, uma sensação, assim, no ar mesmo, que a gente sente de paz, de harmonia, mesmo com muitas atividades, né? Bom, então, isso é o ashram. Quer dizer, que não só o Sri Aurobindo Ashram não é o único, claramente, mas os ashrams já não são aquela, hoje em dia, ou há muito tempo, já não representam aquela imagem, né, que aquele tipo de lugar para a gente velha, para onde tem pouco movimento. Não, hoje em dia, os ashrams, muitos, né, são lugares cheios de atividade, com gente jovem e mais que vivem sobre uma certa visão do mundo, né? Tentando levar para as ações, para a vida, um certo ideal. E qual é esse ideal? Bom, a gente pode resumir o ideal do yoga integral, o ideal de unidade na diversidade. Bom, vamos compartilhar então as apostilas. Que temos para hoje. Nossos pranams para a mãe e Sri Aurobindo, sempre invocando suas bênçãos. Para todas as nossas atividades e no caminho. Bom, essa aula é parte do curso YES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Lembrando, agora com mais compreensão ainda, depois da aula sobre educação integral, que Yoga é educação, que a educação está incompleta sem a espiritualidade e que a espiritualidade na prática é Yoga. Bom, falando da paz, né, do ambiente, da atmosfera espiritual, isso
Um oásis de paz é o que muitas pessoas sentem quando entram, né? Quando entram no ashram, né? A gente poderia pensar que, bom, para quem não conhece, dou um pouquinho de uma referência, e vamos ver depois mais em detalhe na história, mas o Sri Aurobindo Ashram dele, ele está agora num lugar que é muito movimentado. Em Delhi tem muito barulho, né? Muitos carros, ônibus, lá fora, né? Tem bastante movimento, e também porque havia, vamos dizer, para também o aeroporto fica mais ou menos perto, meia hora, 40 minutos. Então, mas dentro do ashram isso não atrapalha muito, mas a gente poderia pensar que bom, entramos no ashram e sentimos paz, por quê? Porque lá fora tem bastante movimento, bastante barulho, então a gente sente paz ou um pouco menos de tranquilidade por ter menos movimento ou menos barulho. Mas não é só isso. Tem o lugar, tem um lugar bastante amplo, tem muita vegetação, né, muitas flores, sempre muito bem cuidadas. E, obviamente, pela consciência das pessoas que moram ali e toda a influência do que é feito, o ambiente tem uma atmosfera muito pacífica. Por isso, algumas pessoas chamam de um oásis de paz. Aqui temos uma foto que é sempre usada, né? O mestre sempre usa nas apostilas, né? Onde tem aqui o lugar, esse edifício aqui é o lugar de meditação, né? Sala de meditação muito ampla mesmo. Também fazendo conferências e algumas atividades. Depois tem aqui onde estão o lugarzinho aqui onde estão Você, Augusto? Acho que sim. Estão alguns restos do mestre, né, do Sri Aurobindo, que é chamado de relíquias, né? Chamam de relíquias. Então, como vocês podem ver, mesmo que esteja agora num lugar bastante movimentado, inicialmente esse lugar, vamos dizer, esse pedaço de terra estava naquele momento, nos anos 50, era considerado fora de Delhi, né? Ou ao redor da Delhi daquele momento, né? Mas a cidade foi crescendo, né? E ficou agora mesmo dentro da cidade. Mas mesmo assim vocês podem apreciar, né? Um ambiente com muita vegetação, muito bem cuidado, muita tranquilidade, muita paz. O ashram foi fundado dia 12 de fevereiro do ano 1956, né? 6 anos depois de que Sri Aurobindo deixara seu corpo físico. E o fundador foi uma pessoa chamada Sri Surendranath Jauhar, que era carinhosamente chamado Chachaji. E a história, a gente já conhece um pouco da história do Chachaji, pelo que a gente falou nas aulas do Sri Aurobindo e a mãe, né? Agora, vamos ver um pouco da história, bem interessante. Sri Surendranath Jauhar, aliás, não era o nome dele, o nome verdadeiro. Era o nome, ele colocou esse nome. Ele tinha outro nome, né, da sua família, um nome, vamos dizer, original, mas como ele participou durante muito tempo do movimento de libertação da Índia,
Então, ele tem um bom senso de, assim, gostava de fazer piadas e tal. Então, ele colocou Surendranath, porque na pronúncia, né, indiana, parecia bastante com, em inglês, surrender not. Quer dizer, não alguém que não se entrega, né, que não se rende, que não faz rendição. Então, e ele nunca se entregou, nunca se entregou aos ingleses. Então, bom, fazendo uma espécie de piada, ele colocou esse nome, Surendranath, fazendo uma espécie de conexão com Surrender Not. Bom, Chachaji, como ele era chamado, ele vivia num lugar do interior da Índia e nasceu em 1903, né? E quando ele tinha 18 anos, em 1921, Gandhi, sabem, Mahatma Gandhi, quem é considerado o pai da Índia, né? Foi para a cidadezinha onde ele morava, né? E aparentemente deu falou aí com os adolescentes da escola, né? Deu uma pequena palestra assim informal e tal, e já o Mahatma Gandhi já era conhecido naquele momento, né? Bom, o Mahatma Gandhi falou para os adolescentes, né, que de uma forma assim como sugerindo que os estudantes deveriam deixar tudo o que eles estavam fazendo e se unir ao movimento de libertação da Índia, né? Então, obviamente, muitos poucos deles podiam fazer isso, mesmo porque a família, né, a família deles não, como assim, não queria que eles fossem para o movimento de libertação da Índia, ou iam não estimular isso. Mas Chachaji, ele deixou, vamos dizer, a escola ou não continuou com a escola e se uniu ao movimento de libertação da Índia na idade de 18 anos, mesmo não seguindo as indicações da sua família, que não queria, obviamente. Mas por isso está aqui, tem uma foto do ano 1930 e uma foto do ano 1957, né, mais velha. E quando aconteceu a independência da Índia, em 1947, bom, ele fez uma primeira escolha aos 18 anos e em 1947, na independência da Índia, ele fez outra escolha. Vamos ver por quê. Então, são dois momentos muito importantes na vida do fundador do Sri Aurobindo Ashram. Agora, dois grandes amigos. Temos Chachaji, que foi o fundador, né? Sri Surendranath, fundador do Sri Aurobindo Ashram. Naquele momento, no movimento de libertação da Índia, ele era muito amigo de outra pessoa que tem uma relevância também bastante importante no Yoga Integral, mas não é muito conhecida, que era o professor Indra Sen. O professor Indra Sen naquele momento, era professor de psicologia e filosofia na Universidade de Delhi. E depois, não vamos falar disso agora, mas talvez seja um dos primeiros que começou a usar, ensinar e investigar, vamos dizer, desenvolver a psicologia integral, baseada nos ensinamentos e na visão de Sri Aurobindo e a mãe. De fato, tem um livro chamado Psicologia Integral, daquele momento.
Bom, mas eram dois amigos bastante diferentes. Por quê? Porque o professor Indrasen, ele era um acadêmico, né? Ele estava dava aulas na Universidade dela, etc. E Chatterjee não, ele nem tinha ido para a faculdade, nem tinha estudado, nem nada, né? Era uma daquelas pessoas que você pode considerar, né, como que larga os estudos e vai fazer outra coisa na vida. Mas tinha uma mente muito evoluída, Chatterjee. Por isso é que conseguia estar bem conectado e ser grande amigo de pessoas também que é do ambiente acadêmico. Bom, o que aconteceu? Eles dois, sendo muito amigos, e também tendo Chatterjee, de alguma forma começou a fazer seus trabalhos, conseguiu ter certa prosperidade no seu trabalho. Então, eles reuniram um pouco de dinheiro e foram comprar sabe, uma passagem de trem que tinha naquele momento, que era que você podia viajar em qualquer trem para qualquer lugar da Índia, às vezes que você quiser, durante um mês. Tá bom? Então, eles compraram uma passagem e foram num tour, vamos dizer, na Índia. Aí, obviamente, eles dois eram dois buscadores espirituais, né? Não eram qualquer pessoa. Aí um dia eles chegaram em Madras, né? O chamado Chennai. E, bom, e alguém falou para eles que a 1 hora dali estava Pondicherry, e que lá estava Aurobindo, Sri Aurobindo, e que valia a pena conhecer ele porque eles estão na búsqueda espiritual. Aí eles consideraram, bom, vamos lá, por que não? Por que não? Vamos lá. Quando eles chegaram no ashram, bom, é aquela história, né? De que tipo de ashram é esse? Que não tem música devocional, que não tem rituais, que não tem pessoas vestidas, né, do tipo tradicional, que tem bastante gente jovem, né? E muitas atividades. Bom, eles ficaram assim curiosos e ficaram ali. E até no momento da tarde, que, né, todo dia, a um certo momento da tarde, tinha a meditação com a mãe. Então, quando chegou a hora da meditação, aí a mãe saiu do seu lugar, seu quarto, e começou a descer as escadas. E é aquela história que a gente falou na aula da mãe, né? Que eles ficaram, assim, extasiados, né? Porque viram uma figura, como eles falam, né? Tipo uma figura de fada, né? Como se fosse um, um anjo. Bom, eles ficaram para a meditação e ficaram se conectaram tanto que depois voltaram muitas vezes e é toda a história que já aconteceu. Tanto eles sentiram a conexão que depois, ao longo do tempo, Chatterjee trouxe seus filhos para estudar, para se formar nas escolas do Ashram, né? Eles conheceram o Sri Aurobindo e a mãe em 1939. Esse foi o momento. Bom, antes do Ashram. Então, Chatterjee levou seus filhos, e isso é importante, porque depois vamos ver o que tem a ver seus filhos com o Ashram de Delhi, hoje em dia. Então, fique ligado. Bom, 1947, a independência da Índia, né? A independência dos britânicos. Então, aí ele teve outro momento de tomar uma decisão importante né, no sentido da sua vida, né? Ele ia continuar com o movimento, com a política, com o movimento de libertação da Índia, etc., etc., ou ia viver servindo a mãe. Bom, ele decidiu servir a mãe.
e deixar a política, ou as suas funções nesse movimento político. No momento que ele estava, vamos dizer, antes da independência da Índia, no seu trabalho, no que ele fez, ele ele teve certa prosperidade, né? E naquele momento, antes de ir para o ashram de Pondicherry, ele tinha comprado uma terra, um pedaço de terra, no que aquele momento era, vamos dizer, na parte sul de Delhi, mas fora de Delhi. Bom, e ele tinha, com o dinheiro que tinha ganhado, comprou essa terra ali, né? Mais ou menos pelos anos 30, né? Por aí, antes de ir para Pondicherry. E essa terra que ele tinha comprado lá, digamos, é o lugar onde foi estabelecido o ashram. Ele ofereceu essa terra para construir um ashram de Sri Aurobindo em Delhi, e é o lugar onde hoje, onde sempre esteve e continua até hoje o ashram. Então, depois de que Sri Aurobindo deixou seu corpo físico, né, vários anos depois, 12 de fevereiro de 1956, o ashram é estabelecido, né? A mãe abençoa esse desejo do Chachaji de dar essa terra para construir o ashram, e dar essas palavras também para abençoar, né, esse início, vamos dizer, né? Então, tem aqui a frase na escritura da mãe, né? E aqui embaixo a tradução. Que este lugar, qual lugar? O Sri Aurobindo Ashram Delhi. Que este lugar seja digno de seu nome e manifeste o verdadeiro espírito dos ensinamentos e mensagem de Sri Aurobindo para o mundo. Com minhas bênçãos, a mãe. Então, é dito que essa foto do Chachaji, que está muito feliz, né? Feliz demais, foi por causa da mãe ter abençoado o seu desejo de fundar o ashram nessa terra. Bom, aqui temos essa pessoa aqui que tem nas mãos a caixa com as relíquias do Sri Aurobindo, é o mesmo professor Indra Sen, que a gente falou. Então, 4 de dezembro de 1957, quer dizer, quase um ano depois, não, mais de um ano depois, né, porque é 56 de fevereiro, mais um ano e meio depois, relíquias de Sri Aurobindo, né, foram distribuídas, né? Quer dizer, tinha uma pessoa que cuidava do Sri Aurobindo e ele cortava as unhas, né, o cabelo, o Sri Aurobindo, e aparentemente ele conservou isso, né, em certos lugares. E bom, e depois né, pequenos restos do mestre foram distribuídos para colocar em lugares sagrados, né, dos ashrams. Então, 4 de dezembro de 1957, relíquias são recebidas, as relíquias do Sri Aurobindo, que foi o primeiro lugar, né? O Sri Aurobindo Ashram Delhi foi o primeiro lugar onde as relíquias Sri Aurobindo foram recebidas. Depois teve uma distribuição, né, em alguns outros lugares também. E bom, o dia seguinte, 5 de dezembro de 1957, as relíquias são consagradas, né, colocadas aqui nessa estrutura que está até hoje, e é o que a gente consegue ver na foto. Tem mais aqui tem também uma mensagem da mãe que foi dada no aniversário de Chachaji,
Chachaji fazia aniversário dia 13 de agosto, né? Então, 13 de agosto de 70, a mãe deu essa mensagem, né, para ele, que nenhuma alegria pode ser maior do que servir ao divino. Com amor e bênçãos, a mãe. Bom, aqui temos uma foto da escola, né? Vamos agora às escolas. Muito importante na questão da educação. A educação não é só nas escolas, mas isso é um exemplo. A gente já falou né, na história da mãe e tal, quando foi necessário criar uma escola no ashram. Bom, foi criado em Pondicherry. Bom, aqui estamos falando da escola no Sri Aurobindo Ashram. Tem 2 escolas, né? 23 de abril, quer dizer, poucos meses, 2 meses e pouco mais depois de ser fundado o ashram, Chachaji fundou, vamos dizer, iniciou a escola, estabeleceu a escola. Qual escola? A escola do ashram, né? A Escola Internacional da Mãe. E 25 anos depois, vamos dizer, foi iniciada outra escola, que é chamada de Mirambika, né? Escola de Progresso Livre, Mirambika. Qual é a diferença entre essas 2 escolas? É que a Escola Internacional da Mãe, que tem hoje mais de 2.000, começou com alguns poucos, né? Mas hoje recebe mais de 2.000 estudantes e alunos, e é uma das melhores escolas na Índia. E, obviamente, está baseada no Yoga Integral, na visão do Yoga Integral, mas, vamos dizer, está adaptada, baseada no Yoga Integral, mas está em sintonia com o Sistema Nacional de Educação, né? Para que os alunos possam receber os diplomas e depois sejam válidos né, na vida formal da Índia. Mas a escola Mirambika não é assim, é um pouco diferente. A escola Mirambika, ela não segue o sistema nacional de ensino, né? Senão que procura que o desenvolvimento da criança, né, seja feito mais pela observação e pela ação, né? Muito mais do que o uso de livros de texto, né, o material didático, né, no sistema formal. Por isso é de progresso livre, quer dizer, tem seu sistema, mas o sistema é diferente, é baseado no Yoga Integral, completamente, a gente poderia dizer, né? Baseado na educação integral completamente. Não segue de forma estruturada os lineamentos do Sistema Nacional de Educação na Índia. Então, é um muito bom começo para as crianças, onde elas podem aprender mais pela observação, pelo ato de fazer, e colocando no centro vamos dizer, da experiência, do aprendizado, o interesse, as possibilidades da criança, os talentos, etc, etc. Então, é um método de ensino com outra ótica do assunto, né? Bom, então essas 2 escolas estão ali, eu conheço, eu fui lá, estive lá, são maravilhosas. Bom, como a gente viu, tem a educação física, né, que não é só fazer esportes,
nem jogos, senão que o que procura é a consciência dos movimentos, a consciência dos movimentos, que os movimentos sejam suaves, graciosos, obviamente conscientes, e que tenham equilíbrio e harmonia. A educação física não é só sobre jogos e esporte, né? Já falamos bastante sobre isso. Quer dizer que a educação considera todos os aspectos do ser humano e de uma forma integrada. Vai além dos esportes e meramente do trabalho da saúde física, quer dizer. A educação vital, também falamos, né? Atividades como música, pintura, teatro, etc., etc., baseados na educação das emoções. A educação vital, a educação das emoções, não é não é um luxo, não é uma exceção, não é uma coisa que está fora do programa de estudos, né? Que alguém faz se quer, se não quer, senão que é tanto ou mais importante do que as matérias tradicionais, ou que a educação do intelecto. Para um desenvolvimento integral do ser humano. Sempre também lembrando que nada importante, nada valioso, nada grande no mundo acontece se as emoções não estão por trás, se a paixão não está por trás. Se fosse a depender do intelecto, quase nada seria feito. Por quê? Porque envolve muitos riscos. Fazer é um grande risco. Então, o intelecto não gosta de tomar grandes riscos, então não faria. Mas mesmo grandes riscos, dificuldades, altos e baixos, não vai ganhar nenhum dinheiro, não vai ser reconhecido, não vai... como uma vez, desculpa falar isso, né? Que é até mais a ver com a minha experiência e não com a aula, mas acho que é relevante. Uma vez, meu mestre de música indiana contou uma história, né? Que o pai dele falou: você quer fazer música? Não precisa fazer se não quiser. Se não quer fazer música, se dedicar à música, não tem nenhum problema. A outra pessoa vai fazer. Se você pensa e se você não seguir a linhagem da família, alguma coisa vai se perder, você está totalmente errado. Se você quer fazer, faça, mas se não quer fazer, não faça, não tem nenhum problema, alguém mais vai fazer. Mas, olha, escuta, você não vai ganhar dinheiro, não vai ser reconhecido, não vai, vamos dizer, vai ter um monte de dificuldades, e o processo é muito longo. Ainda você quer fazer? Ele falou que sim. Entendeu? Quer dizer, se a paixão não está por trás, ninguém consegue fazer alguma coisa grande, importante, valiosa, significativa. Quer dizer, ainda que não vai ter nenhum reconhecimento, ainda que ninguém vai agradecer você, ainda que não vai ganhar dinheiro, ainda que não... Ainda... Se fosse a ser feito pelo intelecto, não faria. Mas a força que está por trás, que mesmo com todas as dificuldades, consegue ainda transcender elas e fazer alguma coisa boa, valiosa, significativa no mundo, é a paixão. Olha só se não é importante, né? E se não é importante a educação dessa área do ser humano. Então, a educação vital. E a educação mental, bom, que vai muito além da memória, né? Lembrando que o melhor uso da memória não é a repetição mecânica de coisas, senão o uso repetido de um conhecimento. Isso que a gente tenta fazer
na educação integral. Então, a educação integral tem esses 3 níveis: a educação do corpo físico, com sua energia, a educação das emoções, né? Quer dizer, a educação da mente, que tem 2 aspectos, as emoções e o intelecto. E que esses 3 níveis possam se abrir cada vez mais à influência do ser psíquico e que funcionem sob a guia, cada vez mais sobre a guia dele. Quer dizer, então, por isso que o esquema está colocado dessa forma. Não é uma questão sequencial, senão uma questão de que possam estar ao redor, né, do centro, né, que o centro seja o pivô, o eixo central, ao redor do qual esses instrumentos, porque não são outra coisa que instrumentos, corpo e mente, possam funcionar. Então, agora, a transição, né? Chachaji, né? A vida humana tem um fim, a vida de Chachaji também. Então, chegando para o fim da sua, né, da sua existência nessa forma física, né? Que foi em 1986. Bom, ele, como a gente falou, o Chachaji tinha deixado seus filhos na escola do Ashram, em Pondicherry, né? Um dos seus filhos, né? A filha dele, chamada Tara Didi, que tinha nascido em 1936, e na idade de 8 anos, foi levada em 1954, foi levada para o Ashram, em Pondicherry. Ela ficou até a idade de 40 anos, né? Tara Didi, na escola do Ashram, sob a guia direta da mãe. Mas a mãe deixou seu corpo físico em 1973, desculpa, né? 1973. Aí, como seu pai, o pai dela, o Chachaji, ele estava já bastante velho, né? Então, ela decidiu ir para Delhi, para o ashram Delhi, para ajudar seu pai. Em 1976, quer dizer, 3 anos depois de que a mãe tinha deixado seu corpo físico. Bom, e ajudou seu pai conduzir o ashram, e depois de que o seu pai, o Chachaji, deixou seu corpo físico em 1986, então Tara Didi ficou como, vamos dizer, a pessoa de referência, né? Até hoje, até o dia de hoje. Ela tem 86 anos hoje. E então é a pessoa a referência máxima no ashram, quem conduz o ashram. Aqui temos uma imagem, né, do Chachaji no ashram, e o que chama, sabem que chama de samadhi, é o local onde estão os restos da pessoa, chama de samadhi, né? Quando uma pessoa é muito evoluída, chama de samadhi. Aqui tem, bom, esse lugar, fakir, kutir, quer dizer, o lugar do fakir. Fakir pode ser interpretado como um monge, ou uma pessoa que assim, que de uma vida muito simples. Bom, ele tinha um lugar ali no ashram, que depois, bom, a caça não sabemos por qual razão foi demolida. E hoje é um lugar, né, que é usado para diferentes atividades. Pode ser meditações, algumas atividades assim do tipo, e está por trás do salão de meditação que a gente viu na imagem principal.
o dia que a gente for para o ashram, vamos poder ver tudo isso e experimentar ao vivo. Aqui temos, aqui estava a casa antes, mas foi tirada, né? E agora é um lugar onde são feitas diferentes atividades. Essa pessoa aqui, essa mulher vestida de laranja é a mesma Tara Didi, a filha do Chachaji, uma foto bastante recente, fazendo aqui algum ritual, alguma leitura, alguma celebração. Aqui está o mestre Ramesh. Tem também um caminho, né, tipo labirinto, né, que eles chamam de caminho de uma caminhada meditativa. Aqui tem um grupo, uma caminhada, nessa caminhada meditativa, um grupo que fez, naquele momento, os cursos, um curso presencial lá na Índia, um curso de yoga. Então, apreciando a beleza do lugar. Tem aqui uma foto da Tara Didi com como que chamam esse animal em português? Pavão? Pavão, é? Pavão, exatamente, pavão. Bom, tem vários aí, estão livres, caminhando e às vezes abrem, né, suas penas, né? Chamam penas. Bom. Bom, a vinda de Tara Didi para o ashram teve várias coisas. Entre elas, Tara Didi iniciou alguns cursos de formação profissional, né, para pessoas que têm pessoas desfavorecidas, com menos oportunidades de regiões talvez mais pobres da Índia, etc, etc. Então, o ashram recebe eles. Obviamente tem algum processo não sei, de seleção, etc. Bom, receber eles, dá hospedagem, dá comida, e até faz a formação, dá um conhecimento para eles, uma formação para eles em diferentes áreas, e até dá uma espécie de uma certa quantidade de dinheiro por semana para eles usarem nos seus gastos pessoais. Tudo isso sem cobrar nada para a pessoa. Bom, aqui a gente pode ver fazendo trabalhos com papel. Artesania, pode ser? Posso falar artesania? Sim, trabalhos de artesania com papel feito à mão, né? Depois aqui podemos ver carpintaria, o trabalho aí, consertando coisas, criando coisas, consertando coisas. Então, carpintaria, aula de computação para todo mundo, tem aqui fazendo roupa, né, consertando roupa, até também estudo das disciplinas da saúde, Ayurveda, tudo isso, a parte da eletrônica, eletricidade, tudo isso é feito no ashram, nessas formações profissionais para essas pessoas que têm
de diferentes áreas da Índia. Bom, tem todo dia, 1 hora é dedicada por todas essas pessoas que vêm fazer os cursos, eles chamam de Shramdam, que é 1 hora de trabalho manual desinteressado. E uma das coisas que esse tipo de atividade traz ou ensina é a dignidade do trabalho, né? Que todo trabalho tem sua dignidade. Então, não só essas pessoas fazem, senão também bom, aqui tem outras atividades, esportes, cultivar vegetais. Bom, todo dia tem meditação, né? 1 hora de meditação. E tem também atividades, programas culturais, etc. Bom, o feedback que as pessoas que participaram desses cursos de formação profissional que o Ashram dá para as pessoas mais desfavorecidas é que eles aprenderam muitas coisas, entre elas, muito mais do que elas imaginavam que iam aprender. Não só aprenderam uma disciplina, né? Vamos dizer, uma função, fazer alguma coisa, né? Uma matéria, um trabalho, senão que aprenderam muito mais do que isso. Aprenderam sobre disciplina, sobre o valor da pontualidade, de como gerenciar o tempo, né? Até ficaram surpresos de todo o que pode ser feito num dia. A responsabilidade do trabalho, né? Do trabalho que cada um tem a fazer. Como essas pessoas vêm de diferentes partes da Índia, onde, sabe, né? Quando você vive num lugar e todas as pessoas são iguais, pensam do mesmo jeito, tem uma certa uniformidade. Isso vira um pouco uma rigidez, né? Mas não acham, como vem pessoas de diferentes lugares e convivem juntos, aí é uma oportunidade para essa flexibilidade de ver pessoas, formas, estilos diferentes e também para ver que mesmo com toda essa diversidade e essas características diferentes, superficiais, a natureza humana é muito parecida, né? Então permite ver a unidade na diversidade e bom, e obviamente um entendimento maior da vida, né? Como viver uma vida mais significativa, né? Com mais compreensão, com mais harmonia, com mais amor, e harmonia. Bom, Taraji também iniciou os acampamentos juvenis e campos de estudo, retiros de estudo e tal, em outras sedes do Ashram, que não são dele, que tem algumas sedes como aquela que a gente viu de Odisha, onde principalmente estão focados na educação, no exercício e no entretenimento, né? Maiormente os acampamentos juvenis, por exemplo, nos centros do Himalaia, né? E tem 2, tem um que chamam Baniwas, que é uma região de Nainital, que quer dizer como se fosse uma casa na floresta. E, bom, aqui temos o professor Alok Pandey, né, que já falamos dele, dando uma palestra aqui no campus de estudo. Tem sempre um coffee break, aqui seria um tea break, onde tem interação entre os participantes. Isso é perto dos Himalaias. Sempre de manhã tem uma aula de yoga, né? Práticas de yoga. Depois tem caminhadas nas montanhas. Tem programas culturais, né? Música,
diferentes aspectos. E, bom, obviamente, quando tem a ver com pessoas jovens, né, sempre tem muita mais atividade do tipo atividade física, né, que tem a ver com as caminhadas na montanha, com algum tipo de esporte, né. E esse outra sede do Sri Aurobindo Ashram Delhi, que está também na região de Nainital, chamado Tara Ramgarh. Bom, e aqui aparece um grupo de uma escola que foi fazer atividades lá. Tem aqui o Subhash, que é uma pessoa muito maravilhosa, que é quem conduz, né, as caminhadas ali nas montanhas. Tem celebrações com fogo. E também tem a gente foi bastante para aqui, para o ashram de Madhuban, bastantes vezes. Fomos lá fazer atividades. Bom, e tem outra sede, que é a Aurumira Vidya Mandir, em Odisha, que é na parte, como a gente falou no começo, no centro-oeste da Índia, numa região mais de tribos, né? E aqui estão as crianças com as atividades. Tem ali, a região dos livros, aqui fazendo as atividades. As posturas de yoga. E aqui na escola se segue vamos dizer, a abordagem da Mirambika, né? Não a abordagem tradicional, senão que, tá vendo? Não, as crianças estão sentadas mais em círculo, né? Não um atrás do outro. As atividades têm a ver mais com que as crianças possam virar aprendizes, não sei se posso usar essa palavra, mas aprendizes automotivados. Quer dizer que a partir da sua motivação, no seu interesse, tudo é aprendido, mas fazendo, observando e fazendo, não tanto memorizando mecanicamente as coisas. Então, programas concebidos para ajudar as pessoas a viver a vida de forma mais sensata, olhar para a vida com mais sabedoria e experimentar na vida uma riqueza muito além de sua imaginação. Esse é o objetivo de todos os programas que são feitos nas sedes. Temos a imagem de Tara Didi. O pavão. Tem também tem muitos animais, aliás, no ashram. Tem os pássaros e tem o esquilo, os esquilos chamam, que entram nas casinhas dos pássaros e os pássaros depois ficam fora, né? Tem mais uma imagem do edifício do ashram, que tem uma construção também bastante interessante, formato. A vegetação, as flores no outono, na primavera, é muito lindo ver isso. E, bom, e aqui tem o mais, né, como presente para o Sri Aurobindo Ashram, foi recebido o ano passado, né, para ser apresentado na celebração, né, da fundação, no dia 12 de fevereiro do ano passado. 2022 foi recebido essa ornamentação aqui. E foi apresentada naquele dia.
essa entrada, né? Essa aqui bom, a parte interior da construção, como vocês podem ver aqui, tem os apartamentos, né? Tem vários pisos, 2 ou 3, acho que são. Tem aqui o centro, onde tem uma fonte de água, posso falar? Fonte de água, sim. Tem sempre muitas flores. Aqui parece que é verão, né? Porque está bastante seco, né? Na época de chuva, nossa, é uma abundância incrível. E tem como vocês podem ver, desde esse círculo saem caminhos para um lado, para o outro. Para um lado tem o lugar onde é feito, vamos dizer, a comida, né? E onde as pessoas fazem a refeição, a comida e tal, comem ali. Depois, para outro lugar, vai para a área onde tem os atendimentos, né? De Ayurveda, os médicos, etc, etc. Depois tem outra área que é para onde está os livros. E essa aqui, especialmente, por isso a foto, é o caminho que leva para, se dá para ver aqui, bem pequenininho, fala Tapasya. E aqui é o lugar onde ficam os hóspedes. Posso falar hóspedes? Sim? Bom, quer dizer, as pessoas que visitam o ashram. Aqui estão os quartos, né? Então ficam ali. Se a gente for algum dia, vamos ficar nessa área aqui. Bom, gratidão aos mestres pelas bênçãos, a guia e tudo mais, e obrigado a vocês. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, esse é o momento. Se não, a gente pode assistir um vídeo final.
um vídeo das crianças na escolinha de Odissa. Aqui a Marta perguntou, em 1930 foi quando ele conheceu a mãe? Não, foi em 1939. Pelos anos 30 foi que ele comprou a terra para o ashram, que finalmente foi o ashram, né? Mas foi em 1939 que ele foi com o professor Indra Sen viajar e acabou indo para o ashram de Pondicherry. Por que os cabelos são curtos? Os cabelos de quem? Eu imagino que a pergunta seja sobre as crianças, que elas estavam com o cabelo tudo curtinho. Ah, é das crianças. Não sei, não saberia dizer por quê. Talvez seja uma questão da tribo deles, não sei exatamente. Podemos perguntar para o mestre Ramesh quando a gente tem a aula. A próxima aula vai ser semana que vem, provavelmente. Bom, então vamos dar por encerrada a aula e tenham todos um bom dia, uma boa semana e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.